Amém? Assim, ó. Aconteça o que acontecer, confia em Deus. Mesmo que o céu escureça pra você. O quê? Confia em Deus. Saiba que os que nele confiam são como montes de Sião, que firme permanecem para sempre. Acredite, meu irmão. O que é isso? Confia em Deus. Ele é o seu socorro bem presente, ó. Ele é o seu socorro bem presente na angústia e na tribulação. Confia, confia em Deus. Espere no Senhor e as suas forças se renovarão. Muitas lutas, ó. Muitas lutas você vai enfrentar, mas nunca pense em desistir. Todas as promessas do Senhor, com certeza, olha lá, com certeza irão se cumprir. Ainda que 1000 caiam ao seu lado, não tenha medo da provação. Meu irmão, se você orar, Deus moverá as suas santas mãos. Confie em Deus. Ele é o seu socorro bem presente, irmão. Olha lá. Ele é o seu socorro bem presente na angústia, na tribulação. Confie em Deus. Espera no Senhor. Espere no Senhor e as suas forças se renovarão. Com fé pra cima, confia, ó. Confie em Deus. Solta a sua voz, homem de Deus. Solta a sua voz, mulher de Deus. Olha lá. Ele é o seu socorro bem presente na angústia e na tribulação. Confie em Deus. Espera no Senhor. Espere no Senhor e as suas forças se renovarão. Para terminar com alegria, vai lá. Confie em Deus. É para expulsar todo mal nesse dia. Espere no Senhor e as suas forças se renovarão. Digam amém. Vamos aplaudir a Jesus. Aleluia, irmãos. É nessa confiança aí que você vai vencer. Confiando no Senhor, colocando para fora aquilo que você acredita. Amém? Não pode ficar preso, você tem que acreditar que Deus vai operar e Ele opera. Amém? Senta um minutinho, nós vamos receber a Santa Palavra. Nós cantamos esse louvor e ele justamente está baseado na mensagem de hoje. Amém, irmãos? Então abra sua Bíblia no Salmo 91. Nós estamos estudando o Salmo 91. Alguém ainda não tem o lenço? Se não tem, você pede para os irmãos. Pastor, não tem o lenço. Eles vão entregar para você. Cadê o lenço? Isso. A pastora vai entregar. Se você não tem ainda, pega. Por quê? Nesse lenço aí está escrito Salmo 91. E todas as vezes que nós temos orado aqui na sexta-feira, nós temos pedido a Deus a libertação, orado em cima dessa palavra, porque eu sempre acreditei que Deus responde a oração por intermédio da sua palavra. Fora da palavra, Ele não tem compromisso. Ele não tem compromisso com nos responder. Ele responde por intermédio da sua palavra. Eu vivo uma vida baseada na palavra, então Ele vai me responder por intermédio da sua palavra. Nós precisamos adequar nossa vida a esse manual. Diga aleluia por isso. Então, daqui a pouco nós vamos orar. Você vai segurar o lenço com o Salmo 91. Você vai orar conosco em concordância. Mas antes de orar, nós precisamos meditar nas Sagradas Escrituras. Porque se nós não tivermos o entendimento, irmãos, muita coisa pode não acontecer. Há pessoas que elas acreditam o seguinte: eu estou sofrendo tanto, eu acredito que Deus vai olhar para mim. Se ela não abrir o coração para entender o que Deus quer dela, e ela entender o recado de Deus e começar a praticar, pode ser que ela, naquela situação difícil que ela se encontra, a tendência venha a piorar, e ela possa até mesmo a se perder. Tem casos de pessoas que estão enfermas, e ela diz: eu estou enfermo, e eu estou aqui no meu cantinho, Jesus vai olhar para mim. E às vezes não acontece nada.
E algumas olham até e vê, e algumas pessoas incrédulas de fora, elas olham e dizem, essa pessoa dizia que acreditava em Deus e estava aí sozinha e morreu. Mas por que ela morreu? Porque ela entendia, ela tinha um entendimento de quem Deus era de uma forma errada. Nós temos que entender quem Deus é de fato e de verdade. Muita gente por aí tem uma ideia errada de quem é Deus. Não, eu estou sofrendo e por eu estar sofrendo, Deus vai cuidar de mim. Não é assim. Veja o Salmo 91, eu vou ler com você hoje o versículo 1 também. Por quê? Porque o versículo 1 é o fundamento, é a base. Olha só, está na tela aí, Salmo 91, versículo 1. O que diz a palavra? Aquele ou aquela que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Veja que essa é uma promessa para as pessoas que habitam. O que você entende por habitar? Aquele que mora, aquele que reside ali. Ele tem uma residência diretamente ligada a Deus. Ele não visita, ele não é um visitante, ele não é aquele que vem de vez em quando. É aquele que reconhece a Deus sempre no momento de necessidade. Mas ele é alguém que reside em todos os tempos. É aquele que tem comunhão com Deus no dia da alegria e no dia da tristeza Deus o socorrerá. É aquele que tem Deus em todos os momentos da vida dele. São essas pessoas que habitam no esconderijo do Altíssimo que elas vão viver esse descanso. Não é todo mundo. É o que muita gente não entende. Não são todas as pessoas. É aquele que habita. Por isso que às vezes chega pessoas aqui na igreja e ela diz, pastor, eu queria uma oração. Uma oração por quê? Qual que é o teu objetivo? Qual que é o teu propósito? Não, porque eu estou sentindo assim, assim, assado. Você já tomou uma decisão? Você congrega em algum lugar? Você já tem uma palavra que você está baseado nela? Você tem uma liderança espiritual pela qual você está debaixo de autoridade? Não. Eu só visito, ou eu venho de vez em quando. Então você pode entender, eu vou orar pela sua vida, pela misericórdia de Deus. Pode ser que alguma coisa aconteça, mas Deus não tem compromisso com você. Se alguma coisa também não acontecer, se não acontecer nada, não adianta você querer reivindicar. Você não habita no esconderijo do Altíssimo. Deus não tem responsabilidade pela sua vida. Ah, pastor, isso é muito duro, mas isso é a verdade, irmãos. Seria maldade da nossa parte, como pessoas que entendem a palavra, que tiveram de Deus esse conhecimento, não transmitir esse recado para as pessoas. Temos que transmitir que as pessoas têm que pagar um preço de andar na verdade, na palavra, para que as coisas aconteçam na vida delas. Senão elas vão viver uma vida toda de forma religiosa, e elas não vão alcançar nada. E no último dia ainda perderão a salvação. Então, vamos para o versículo 7, que é o versículo de hoje. Nós já estudamos até o versículo 6. Nós estudamos até o versículo 6, hoje nós vamos estudar o versículo 7. Diz assim a palavra. Olha só. 1000 cairão aonde? Ao teu lado. E 10.000 à tua direita. Mas tu não serás atingido. Isso é uma promessa para quem se encaixa lá no versículo 1. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Isso é promessa para essa gente. Eu vejo muita gente ler esse versículo de forma comum, de forma natural. Qualquer ímpio por aí, ele pega, ele abre, a Bíblia diz no Salmo que Deus vai nos proteger, que Deus vai 1000 cair do meu lado, 10.000 à minha direita, eu não vou ser atingido. Mas isso não é promessa para todas as pessoas. Quem vive na prática do pecado, por exemplo, ainda que ele esteja na congregação, essa palavra não vale para ele. Ele pode ser atingido a qualquer momento, porque teve liberdade. Teve uma porta aberta para que o adversário entrasse e tragasse a vida da pessoa. Se alguma coisa atingir ela, não pode ficar chateada. Ela tem que ficar chateada consigo mesmo. Puxa, eu fui atingido. Então, se eu fui atingido, eu não tenho que ficar reclamando de Deus. Por que aconteceu isso comigo? Na palavra dele está tudo bem definido. Está tudo bem definido. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Por que eu fui atingido então? Aí eu paro para analisar. O que aconteceu? Aí você percebe, eu saí do esconderijo. Dentro do esconderijo eu não sou atingido. Eu saí do esconderijo, algo aconteceu, isso é de responsabilidade particular. Aí a pessoa tem que falar com Deus, pedir misericórdia, Deus, eu estou passando por isso agora, quero que o Senhor me ajude. Eu quero sair dessa labuta que eu estou enfrentando agora.
dessa batalha que veio contra mim e que agora eu preciso resistir, pedir a misericórdia do Senhor para que o Senhor venha me socorrer. E Ele vem socorrer sim ou não? Sim, o coração contrito Ele não rejeitará. Aquele que tem um coração verdadeiro que vem até Ele, Ele não rejeitará. Ele vai ter misericórdia. O bom é que não estivéssemos sendo atingidos. Mas já que foi atingido, a pessoa tem que se colocar diante de Deus para acertar. E nunca a culpa está nele. Sempre a culpa está na gente. Ele é poderoso. Ele é onipotente, onipresente, onisciente. Ele sabe todas as coisas. Se acontecer alguma coisa comigo, Ele sabe o que aconteceu. E Ele sabe o motivo por que aconteceu também. Maldição sem causa não virá, não se cumpre. Ao versículo 8, a continuação, ele vai continuar dizendo: somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa de quem? Dos ímpios. Aqui ele dá uma continuidade, porque ele está falando ali que muitas coisas vão acontecer e nós não vamos ser atingidos. Aí ele fala, com os teus olhos, somente com os teus olhos você vai ver, você vai olhar a recompensa de quem? Dos que praticam a impiedade. Foi por isso que eu falei agora há pouco. Esse versículo ele se encaixa na vida das pessoas que andam na palavra. As pessoas que não andam na palavra, a recompensa deles é ser atingido. É que algum dardo inflamado do maligno, como eu ministrava na semana passada, no culto das 19, é que algum dardo maligno venha contra ela e aquilo tenha poder de atuação na vida dela. Por quê? Porque ela praticou uma impiedade. Fez algo que não agradava a Deus. Eu queria que você deixasse aqui. Vamos abrir lá no livro de Daniel, capítulo 6. A história você já conhece. Eu quero pegar alguns versículos. Daniel, capítulo 6. Olha só que interessante isso aqui. Livro do profeta Daniel. Depois de Salmos você vem Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel. Fácil. Daniel, capítulo 6. Olha só. Daniel, capítulo 6, você conhece a história de Daniel na cova dos leões. Mas eu não quero só enfatizar a história, mas o que está baseado para a gente aqui no Salmo 91. Olha só, o versículo, vou pegar com você o versículo 20. Daniel, injustamente, ele foi condenado à cova, a ser lançado na cova dos leões. Mas ele habitava no esconderijo do Altíssimo. Lembra que o Daniel fazia quantas orações por dia mesmo? Ele já tinha o cronograma dele de vida. Ele já tinha essa disciplina espiritual. 3 vezes ao dia ele se colocava para fazer o quê? Esconderijo do Altíssimo, eu vou orar. Ah, ele está passando por uma luta, por isso que ele está orando. Não, isso era todos os dias ele orava. Não era porque ele estava passando por uma adversidade. Não é porque um problema havia se levantado. Todos os dias ele orava. Isso era comum. Será o que ele já tinha colocado para a vida dele como disciplina, como manual de vida. Assim como tinha que escovar o dente, assim como nós temos que tomar um banho, da mesma forma ele fazia. Isso era algo que ele era dele. 3 vezes ao dia ele se colocava para orar. Tentaram acusar ele de todas as formas, não tiveram como. Então procuraram uma coisa. Vamos procurar na lei do Deus dele. Aí descobriram, ele ora a Deus todos os dias. Então vamos promulgar uma lei que temos que orar só ao Deus da Babilônia, a Nabucodonosor. Caso a pessoa lá, ela durante esses 30 dias que vem aí, ela faça qualquer oração a outro Deus que não seja Nabucodonosor, essa pessoa vai ser lançada na cova dos leões. Foram lá, selaram. O rei gostava do Daniel, tinha ele como uma boa pessoa, inclusive alguém de destaque, já estava se destacando lá naquelas províncias. Mas veio aquela sentença, o rei também não se preocupou, ele assinou sem saber o que era. E aí lançaram Daniel na cova dos leões. E o rei ficou entristecido. Quando foi no outro dia, pela manhã cedo, o rei se levanta. Está o versículo 20. Diz assim, ó. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste. E falando o rei, disse a Daniel, Daniel, servo do Deus Altíssimo, dar-se-ia o caso em que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te de quem? Dos leões. Então Daniel falou ao rei, ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca de quem? Dos leões, para que não me fizesse dano, porque foi achada em mim inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum.
Veja que interessante. Ele estava ali sendo lançado numa cova, os leões todos famintos, né? Eu nunca vi leão de perto, eu tenho vontade. Alguém tem vontade de um dia conhecer um leão assim, olhando? Ele dentro da jaula, você do lado de fora. Não é de cara não, ele dentro da jaula, você de fora. De cara não tem nem proximidade, eu quero distância. Se for para me ver de cara assim, eu não quero ver. Mas ele dentro de uma jaula e eu aqui do lado de fora, eu quero olhar. Para me ver realmente a estrutura, né? Para me ver realmente como que é um animal daquele. Não é à toa que é conhecido como o rei da selva, né? Então o leão ali, ele estava ali naquela condição. E qualquer leão que olhasse alguma coisa, ele vê como carne. Ele vai comer, ele não é racional. Ele é irracional. É uma espécie de animal. O que ele vê pela frente, ele quer tragar. Ele quer destruir. Então, ele percebe ali o homem entrando na cova. Automaticamente os leões iam fazer o quê? Surrupiar ele. Destruir. Mas o Daniel disse, olha rei, fique tranquilo. Vive para sempre. Ele não ficou com raiva do rei, né? Devia ter ficado com ódio. Você selou. Eu ajudo você aqui nas províncias. Nós temos prosperado. Deus tem sido conosco. Você permite eu ser lançado na cova? Ele nem ficou chateado. Estava ligado com Deus. Estava no esconderijo do Altíssimo. Ele orava. E aí vem aquela situação. E ele falou, não rei, fique tranquilo. Fica sabendo, Senhor, que o meu Deus, que eu sirvo, ele fechou a boca dos leões. Os leões viram ele. Os leões não fizeram foi tocar. Mas que os leões viram Daniel, eles viram. Sendo ele tinha dito, olha, Deus cegou os leões para não me ver. Muito pelo contrário, ele não fala que Deus cegou os leões. Ele fala que Deus tapou a boca dos leões. É diferente. Deus tapou a boca dos leões, enviou o seu anjo, porque em mim ele achou inocência. Eu continuo no esconderijo do Altíssimo. 1000 vão cair do meu lado, 10.000 me dizem, eu não vou ser atingido. É impossível ser atingido quando se anda na presença de Deus. Diga aleluia. Pode acontecer uma situação ou outra, mas sempre Deus vai dar livramento. Sempre Deus vai guardar. Sempre Deus vai me proteger. E se acontece alguma coisa, se eu fui atingido, recompensa da impiedade. Com os teus olhos verá a recompensa de quem pratica a impiedade. Meu Daniel não foi atingido. Muito pelo contrário. Olha só o que aconteceu mais na frente. Versículo de número 23. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Aí vem o 24, que é onde eu queria chegar. A recompensa do ímpio, ó. E ordenou o rei, e foi trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel. E foram lançados na cova dos leões. Eles, seus filhos, e quem mais? E suas mulheres. E ainda não tinha chegado ao fundo da cova, quando os leões se apoderaram deles. E lhes esmigalharam todos. Que tristeza, irmãos. Que tristeza. Você vê que a recompensa dos que praticam a impiedade, ela vem. Né? E ela não vem com demora, não, ela acontece. Os que praticam a impiedade, a maldade, as pessoas que por aí andam plantando sementes erradas, vai chegar o tempo da colheita. Aqueles homens que promulgaram aquela lei, que forjaram tudo aquilo para destruir o Daniel, o rei diz, pega essas pessoas que fizeram tudo isso para tentar destruir o Daniel, e ainda me enganaram, me usaram para selar, para fazer tudo. Me usaram, eu não prestei atenção confiando neles. Agora faz o seguinte, pega esses homens. Só que o negócio era severo. Não só eles, mas traga os filhos também, os filhos deles, que nasceram dele. Traga as mulheres. Que situação, misericórdia, né? Que situação. A sentença foi para eles, para os filhos, para as mulheres. Todos. Esses sim foram lançados na cova. E a Bíblia deixa muito claro que antes dele chegar no fundo, eles não chegaram a tocar no chão, até os ossos já tinham sido corroídos. Os leões não deixaram chegar nem no chão. Quando foram lançados lá de cima mesmo, o leão já subiu já. E o Daniel estava lá deitado no chão, lá junto com os leões, e os leões com a boquinha fechada, sem tocar nele. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não sou atingido. Glória a Deus, irmãos. É isso, irmãos. É isso. Agora, voltemos lá ao Salmo 91, versículo de número 8.
Salmo 91, versículo 8. Somente com os teus olhos olharás. Daniel viu tudo isso. E verás a recompensa dos ímpios. Quem pratica a impiedade tem livramento, não. É bonito quando a gente ouve testemunho. Pastor, a Deus me deu um livramento. Tal coisa ia acontecer comigo e não aconteceu. Eu passei e Deus me protegeu. Ou foi de raspão, ou me tocou, mas eu não estou sentindo nada, graças a Deus estou bem, estou recuperado. É bonito. Por quê? Se cumpre essa palavra, 1000 cai do meu lado, 10 à minha direita. Eu não sou atingido, não. Eu não sou atingido. Estou livre. Recompensa de quem pratica a palavra que está habitando no esconderijo do Altíssimo. Aí eu fico olhando. Vou comentar com você. Não vou ler porque as histórias são muito extensas. Mas vou comentar. Na época do Egito, por exemplo. Na época do Egito veio 10 pragas para o Egito. Veio a praga dos piolhos. Eu fico imaginando, né? Algum tempo atrás, eu me lembro na fase de criança, né? Minhas irmãs, cabelo grande, né? Eu tinha pouco, mas minhas irmãs tinham muito, né? Eu sempre vivia com cabelo pequeno. Mas minhas irmãs tinham muito. Minha mãe matava assim, né? Chega a sair, rapaz, um negócio feio, viu? Ou coisa nojenta. Mas tinha a praga dos piolhos, que Deus enviou lá pro Egito. Na casa lá dos egípcios, as mulheres, os homens, tudo, ó. Cabelo cheio de piolho. Piolho na sala, piolho em tudo quanto é lugar. E na casa dos israelitas? Não tinha piolho. Não tinha nada. 1000 cairão ao meu lado, 10 à minha direita, não sou atingido. Aí veio o problema da água se tornar em sangue lá. Na casa deles, a água toda sangue. Na casa dos egípcios, eles tomavam água normal. Dos israelitas, tomando água normal, comum. Água pura, água limpa. E nos egípcios, sangue na água. Água virada em sangue. Veio a praga dos gafanhotos. Para onde eles iam, gafanhoto dentro de casa, eles abriam ali aquela panela para ver a carne lá cozida para eles almoçarem, cheio de gafanhotos. Não comiam nada. Na casa dos israelitas, tudo de boa. Não tinha um gafanhotozinho frescando o juízo deles. Sim ou não? 1000 cairão ao meu lado, 10 à minha direita, eu não sou atingido. Aquela era a recompensa dos ímpios. Eles não estavam sendo atingidos. Veio a morte dos primogênitos. Na casa de todos os israelitas, de todos os egípcios, o primogênito de cada um morreram. Eles tinham 10 filhos. O filho mais velho, que era o primogênito, que era a honra da casa, morreu. E na casa dos israelitas, chegava lá, estava tudo vivo. E a questão era tão séria, que não só os filhos, mas até os animaizinhos. Imagina lá que ele tinha 12 bezerros. O bezerro mais bonito que ele tinha, o primeiro, né? Morto. Se ele tinha, não sei se tinha cachorro, né? Mas tinha um cachorrinho, aquele que ele gosta, o Doquinha. É o que eu tinha lá em casa, era o Doquinha. Morreu o Doquinha. Morria. Não ficava vivo. O animalzinho que ele tanto gostava de estimação, morreu. Primogênito. E na casa dos israelitas, chegava lá, os bichinhos tudo vivo, feliz, brincando com seu dono. Aquilo era a recompensa dos que praticavam impiedade. Mas quem estava no esconderijo do Altíssimo, caía de um lado, outro caía do outro, e ele estava ali intacto, com a mão na cintura assim, igual eu, olhando e admirando as coisas. Brincadeiras à parte, mas você percebe a seriedade da coisa? Eu não vou ler também essa história, mas você conhece muito bem a história de Esté. O pastor Brandão até pregou alguns dias atrás aqui, na quarta-feira. A história de Esté, do Mardoqueu. Quando veio lá um cidadão chamado Amã, preparou uma forca para Mardoqueu, que era uma espécie de líder do povo judeu ali dentro daquela região, onde eles haviam sido levados como cativos. E ele preparou aquela forca, preparou toda aquela situação e veio uma ordem. Todos os judeus que moram nessa região têm que morrer. E a rainha chegou, falou com o rei, explicou a situação. E o rei disse, pede-me o que quer até metade do reino. Ela disse, eu quero só que o Senhor, ainda que o Senhor nos livre, nos tire daqui, não nos permita ficar aqui, mas que nos livre da morte, da sentença que foi dada. Da sentença que foi dada que todo judeu tem que morrer. Morreria eu e o meu povo? E o rei falou, não. Quem foi que fez essa sentença? Ah, foi um cidadão chamado Amã aí. Ele que preparou essa sentença. O Amã estava do lado do rei Assuero. O rei Assuero disse para ele, então é o seguinte,
Você que preparou a forca para ele, a forca serve para você. E ele foi pendurado na forca que ele havia preparado para o Mardoqueu. Só por causa da maldade, a impiedade. E o Mardoqueu, mas a Esté e o povo judeu, todo mundo escaparam. 1000 caiu ao lado dele, 10.000 à direita deles, e eles não foram atingidos. Glória a Deus, irmãos. Mas tem todo um contexto por detrás disso que a gente não vai mencionar agora. Mas quando Mardoqueu descobriu aquela situação, ele foi diante de Deus e orou. Naquela época era costume. Não é que era um erro deles, mas era um costume. As pessoas se vestiam de pano de saco, né? se vestir se humilhar. Isso era uma forma deles se apresentarem a Deus. Isso era costume da época. Isso na nova aliança não vale. Eu vou me vestir de pano de saco para Deus olhar para mim. Deus vai olhar, que loucura é essa? Vai orar, vai ser sincero, né? Vai falar com Deus na sua seriedade. Não precisa vestir pano de saco. Pelo contrário, Jesus até ensinou que se a gente for fazer algum jejum nos dias atuais, que ninguém fique nem sabendo. Você bota a melhor roupa, se vista com qualidade e vai para diante de Deus orar. Não precisa se vestir de pano de saco. Mas era um costume na época, era normal isso. Não era errado. Entenda bem, não era errado aquilo, era comum. Mas tudo bem, eles foram ali diante e Deus respondeu. Fez o rei passar a noite todinha perturbado. O que eu vou fazer por esse povo? Não tem recompensa para eles. E eles receberam a recompensa. Livres da morte. Amém? Falei tudo isso para você entender. Que mais uma vez, 1000 caíram ao lado, 10 à direita, e eles não foram atingidos. Não foram. E não serão. Aí ainda em Daniel, voltemos agora, capítulo 3. Olha só. Capítulo 3. Daniel, capítulo 3. Versículo de número 14. Eu vou ler a partir do versículo 14 com você. Você conhece muito bem a história de Sadraque, Mesaque e Abednego. Quando eu estava meditando nesse Salmo 91, versículo 7 aqui, me veio essas pessoas à mente, ao coração. Daniel, capítulo 3, versículo 14. Diz assim a palavra. E falou Nabucodonosor e lhes disse: é de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis aos meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei? Agora, pois, se estáis prontos, quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles e toda sorte de música, vos prostardes e adorardes a estátua que fiz, bom é. Mas se não a adorardes, sereis lançados na mesma hora dentro do forno de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar de quem? Das minhas mãos. Veja que audácia, né? Veja que audácia daquele homem. Como é que pode o homem desafiar a Deus? Veja que ele não desafiou ali o Sadraque, Mesaque e Abednego, não. O desafio dele ali foi contra o próprio. Quando ele coloca o nome de Deus ali, ele desafia o próprio Deus. E às vezes é assim, quando nós estamos no médico. O médico fala, olha, você está com um problema assim, tem que fazer a cirurgia. Isso aqui é sério e tal. Aí algumas pessoas até... Tem umas que não falam na frente do médico. Elas repreendem ela em espírito, né? Elas falam depois, vem na igreja, pede oração. Mas tem pessoas que na frente do médico mesmo, ela desafia, ela fala ali. Não, doutor, tudo bem, mas eu acredito que o meu Deus é poderoso, aqui não existe nada. Eu vou voltar aqui e o senhor vai dizer que não existe nada. E tem uns que até zombam, né? Tem uns que dizem, amém, não, tudo está certo, vai dar certo. Mas tem aqueles que desafiam, sabe de nada. Eles estão desafiando, não é você, é o próprio Deus. Porque ele só acredita naquilo ali que ele está vendo. Então, quando o Nabucodonosor toma essa ordem aqui de afrontar o Sadraque, Mesaque e Abednego, porque tinha uma ordem, tinha que se prostrar. Entrou na cidade, se ajoelhar de frente da estátua e adorar, reverenciar. Se fosse o religioso, né? Sinal da cruz. Mas no caso dele não era só isso, tinha que se prostrar, tinha que reverenciar, o rosto em terra, para reverenciar a estátua de Nabucodonosor. Nabucodonosor ficou sabendo, olha, tem 3 homens aí, que eles entram, eles passam por frente da estátua e eles não se rendem. Todo mundo se prostra, mas esses 3 não honram a Nabucodonosor. Não fazem o que tem que ser feito. Chegou aos ouvidos de Nabucodonosor, pois ele vai lá onde eles e começa a conversar com eles. Vou falar uma coisa para vocês aqui, rapazes. É de propósito que vocês estão fazendo isso? Vocês querem me irritar? É isso? Vocês não me obedecem, não me honram? E aí,
eu quero saber, se vocês não obedecer, se na hora que começar a tocar os sinos, as harpas, os trambones, as gaitas de fole, tudo que for som, estiver tocando, se vocês não se prostrarem, pois eu digo uma coisa para vocês, vocês vão ser lançados no fogo. Não vai sobrar nada de vocês. E quem é o Deus de vocês para livrar vocês de alguma coisa? Porque ele sabia que eles serviam a Deus, o Deus de Israel. Aí vem a continuação, o de número 16. E responderam Sadraque, Mesaque e Abednego e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre este negócio. Sabe o que eu achei interessante aqui nisso? É que aqueles homens, eles tinham tanta confiança em Deus, eles tinham tanta segurança de que eles estavam no esconderijo do Altíssimo, na presença de Deus, que quando o rei desafia eles, ele fala: olha, rei, nós não precisamos te responder sobre esse negócio. Eu fico olhando, um homem, um ser humano normal, chegar diante de uma autoridade de um rei, que era unanimidade naquela época, e dar uma palavra como essa, o cara tinha que ser muito macho. Ele tinha que confiar em quem ele era. Ele tinha que ter certeza do que ele estava falando, porque aquilo era afronta de morte. Falar contra a autoridade do rei, julgar o rei de alguma forma, aquilo era condenação de morte. Pois eles vão diante do rei e falam: nós não te necessitamos de te responder sobre este negócio. Veja que coisa séria, irmão. Será que as pessoas realmente têm essa mesma audácia hoje? De chegar diante da situação, não diante das pessoas, mas diante das situações. E quando for o caso, diante de pessoas que são debochadas, você chegar diante dela e falar com toda a seriedade, não debochando dela. Nós não somos iguais, nós somos diferentes. Diga amém por isso. Mas alguém às vezes debocha e você chega: eu vou mostrar para você qual é o Deus que eu sirvo. Com audácia mesmo, com força. Vou mostrar o Deus poderoso que você não serve, você deve servir a Ele. O milagre que Ele vai fazer aqui. Falar com toda a autoridade, não contra a pessoa, mas mostrar para ela que tem um Deus e que você confia nele. E que Ele pode fazer. Né? A mesma, com essa estrutura, com essa confiança. Então foi isso que Ele fez. Vamos. Eu vou falar um negócio para você. Fique sabendo. Nós não vamos te responder sobre essas coisas, não. Nós não lhe devemos satisfação. Continuação, ó, 17. O que ele diz? E eis que o nosso Deus, agora eles vão falar, a quem nós servimos é quem pode nos livrar. Ele nos livrará do forno e do fogo, do forno de forno ardente e da tua mão, ó rei. Veja que o rei falou: quem é Deus para livrar vocês? Pois agora ele fala: eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, eles tinham confiança de que eles serviam de verdade, é quem pode nos livrar. É Ele. Ele vai nos livrar do forno de fogo ardente e da tua mão, rei. Pode ficar tranquilo que conosco não acontece nada. Amém? É a mesma coisa hoje, irmãos. Ele é o mesmo ontem, hoje, sempre. Ele nos livra. Você vê uma ameaça aí, às vezes acontece por aí afora. Você está em algum lugar, alguém ameaça, alguém fala alguma coisa, e você na mesma hora ele deve usar uma palavra de autoridade. Quando alguém às vezes fala até uma palavra maligna contra você ou contra alguém que pertence a você, você levanta a voz com autoridade também e fala. Alguém vai falar: pois tu vai ver o dia que vai acontecer alguma coisa contigo, pois eu te repreendo na autoridade que é o nome de Jesus. É Ele quem vai me dar livramento. É Ele que não vai permitir nada acontecer comigo nem com os meus. Você se levanta com autoridade e condena aquela palavra. Né? E o profeta Isaías falou sobre isso. Você entrarás em juízo, né, contra uma língua maligna que se levantar contra ti, e tu a condenarás. Você vai condenar aquela palavra maligna que foi lançada contra ti. Eles condenaram aqui essa ação do Nabucodonosor. Quem é Deus que vai levar? É Deus, é o que nos livrará dessa situação. 18. E se não fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Era tudo que o Nabucodonosor queria. Que eles adorassem a outro Deus. Ele falou: fique sabendo que a outro não. Se for para ir para a cova, nós vamos, ele vai se for para ir para o forno, ele vai nos livrar do forno, ele vai com a gente. E foi justamente o que aconteceu. Pula, porque a leitura é grande. Versículo de número 25. E respondeu e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo. Isso foi o rei falando. E nada há de lesão neles. E o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. O rei Nabucodonosor, ele olhou para dentro do forno. Ele olhou de longe assim, porque não podia ficar perto.
Diz a palavra que os homens que foram lançar o Sadraque, Mesaque e Abednego dentro do fogo, eles se queimaram e morreram. Os homens fortes que foram lançar, mesmo lançando de fora, eles não ficaram dentro do fogo, mas o fogo veio e consumiu eles. Eles morreram. Sadraque, Mesaque e Abednego estavam lá dentro. O rei olhou assim de longe, ele espiou assim, que nem algumas pessoas espiam, quando tem a vista meio ruim, espia assim a pessoa de alto a baixo para ver se, né, se é mesmo. Ele deu uma espiada assim de longe, olhou. Não era 3 que tinha ali dentro? Agora eu estou vendo quantos? 4. E eu estou olhando que aquele quarto ali é diferente. Ele tem um aspecto assim de Deus. Ele não é normal não, isso ali. Isso não é estrutura de homem não. Olhou diferente. Ele tem estrutura de deuses. A estrutura dele é maior. Aí vem a continuação. 26. E então se chegou Nabucodonosor à porta do forno de fogo ardente e falou e disse: Sadraque, Mesaque, Abednego. O que ele falou? Servos do Deus. Não era ele que tinha desafiado Deus? Dizendo quem é o Deus que pode te livrar? Agora ele estava constatando quem era esse Deus. Amém, irmãos? É isso que você vai mostrar para o mundo. Vai mostrar para as pessoas. É esse o Deus que eu sirvo. Onde eu posso mostrar para você. Com os teus olhos tu vai ver a recompensa dos ímpios e vai ver que Deus é poderoso. Com os teus olhos você vai reconhecer isso. Com os teus olhos tu vai contemplar. Pois Nabucodonosor viu. Quem é o Deus que pode livrar vocês? O Deus a quem nós servimos. Foi por isso que ele falou aqui, ó. Ele já chega logo se rendendo. E Nabucodonosor entrou, né, chegou. Aí ele fala, 26. E diz: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do forno. E ajuntaram-se os sátrapas, os prefeitos, os presidentes, os capitães do rei, contemplando estes homens, e viram que o fogo não tinha tido poder algum sobre os seus corpos. Nem um só cabelo da sua cabeça se tinha queimado, nem as suas capas se mudaram, nem cheiro de fogo tinha passado sobre eles. Quando os homens, as autoridades chegaram lá e começaram a olhar de um por um, olhou, bateu no corpo dele assim, para ver se tinha fumaça, se tinha algum resquício de alguma coisa. Olharam, eles estavam mais cheirosos do que a gente. Não tinha nem fogo, nem cheiro de fogo. Você fica na beira do fogo ali esquentando um leite, fazendo qualquer coisa, você sente na sua roupa, né, aquela quentura. Você sente ali aquela quentura, você começa até a suar por conta da quentura, né? Pois aqueles homens não tinham nada. Não tinha suor no rosto, não tinha cheiro de queimadura. As vestes dele mais cheirosas do que bunda de neném, né? Com talquinho, bem cheirosinho. Não tinha odor de fumaça. Não tinha. Quem vai para a beira do fogo vai cozinhar alguma coisa, fica com o cheiro da comida no corpo. É uma? Fica, você vai na cozinha na hora do almoço, você vai e faz aquele rango bem legal, você vai para a sala, tu já comeu. Sente o cheiro da comida, né? Na vestimenta. Impregna. Pois a fumaça não impregnou na roupa dele. Nada. Mas por quê? Deus estava com eles no meio da fornalha. O quarto homem era Deus. E esse quarto homem está aqui hoje, ó. Na vida daquele que acredita. De quem está no esconderijo. Acontece uma coisa do lado, na frente, atrás, à direita, à esquerda. Mas conosco não acontece. Não vai acontecer. Permaneça nesse esconderijo. Ah, mas eu fui atingido, pastor. Se eu fui atingido, agora eu vou orar. Eu vou me colocar debaixo da cobertura espiritual. Vou falar com as lideranças espirituais que presidem sobre mim. Vou pedir uma orientação, vou pedir ajuda, vou combater. Vou pedir a misericórdia. E a misericórdia vai estar sobre mim. Amém? Eu quero orar com você hoje com essa autoridade. Quero que você se coloque em pé com toda a autoridade aí. E viesse aqui na frente marchando. Mas marchando com força. Vamos lá, povo de Deus. Você vem marchando com força aqui para frente do altar.